Hoje a gente vai falar de um livro que é apenas para os fortes, para homens durões e mulheres duronas. Porque hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. As Benevolentes, do Jonathan Little. O Jonathan Little é um americano, nova-iorquino, que acabou crescendo e fazendo toda a sua formação na França. Tanto é que esse livro saiu primeiro em francês, originalmente em francês, né? E é um livro bastante controverso e polêmico, apesar de ser um livro muito bom. Ele, na época, ganhou o prêmio Goncourt, na França, que é o prêmio mais aclamado de literatura na França. E por que isso? Porque ele é um livro que narra episódios que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Então ele é um romance histórico. E ele foi comparado ao Guerra e Paz. Apesar de que eu acho que o tempo dirá, né? Mas na minha opinião ele não chega ainda nas alturas do Guerra e Paz e na complexidade do Guerra e Paz, né? O livro todo se passa em volta de apenas um personagem, né? Mas é um personagem muito peculiar que a gente não está acostumado. A gente vai entrar de cabeça na perspectiva de um oficial nazista. E aí que está a chave porque esse livro é tão diferente e também é tão incrível. Apesar de que eu tenho certeza que nem todas as pessoas aguentam chegar até o final desse livro. Por dois motivos. Pelo tamanhozinho dele, ele é um livro de umas 900 páginas, mais ou menos. É um livro que é escrito no estilo de memórias. Ele não tem aqueles típicos, por exemplo, nos diálogos, travessão e a conversa. Vai tudo se desenvolvendo em blocos enormes. Então é um livro que você vai levar um certo tempo para ler. E conforme ele vai descrevendo as cenas, talvez você não tenha estômago para aguentar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. Bem, vamos lá, vamos falar sobre o polêmico As Benevolentes, né? Nesse livro a gente vai seguir com as memórias do protagonista, o Maximilian Aue, que ele era simplesmente um membro da temida Schutzstaffel. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Que é conhecida popularmente como SS, a temida SS. E esse livro, na introdução que o próprio Maximilian faz, ele diz que vai ser um livro de memórias, que ele vai contar as memórias dele. É quase como um livro de... é quase como umas confissões. Ele está contando isso tempos depois da guerra ter acabado, então ele sobreviveu e ele conseguiu escapar sem ser preso, sem ser condenado à morte ou coisa do tipo. Mas por conta de todas as atrocidades que os nazistas fizeram, ele não pode contar para ninguém que ele é um ex-oficial nazista, né? Então ele precisa, digamos assim, como que contar os próprios pecados, né? Pelo menos para alguém, pelo menos para você, leitor que estará lendo, né, o As Benevolentes. E por que esse livro causou tanta polêmica? Por conta do hiperrealismo do livro. O livro conta certos tipos de atrocidades e certos tipos de situações que a gente não está muito acostumado. A gente, quando lê sobre... aparecem nos livros violência e coisas do tipo, é sempre de maneira muito genérica, não é algo que fica vívido na sua imaginação. O escritor ele coloca com tanta riqueza de detalhes que você consegue
visualizar a cena. Então isso é chocante para a maioria das pessoas, né? E às vezes você até tem que parar, dar uma respirada e continuar. Mas isso vai construindo em você que o personagem é um monstro. O personagem é simplesmente monstruoso, principalmente no começo. Nas primeiras 200, 300 páginas, quando ele está ali na ativa. E ele passa por vários momentos importantes da Segunda Guerra, principalmente no fronte oriental. Ele passa muito tempo na Ucrânia e depois ele vai até a grande batalha de Stalingrado, que, na minha opinião, eu que gosto também do tema de Segunda Guerra, né, e esse foi o motivo de eu ter comprado esse livro, na época, quando eu comprei, né. Só um grande parênteses aqui, esse livro foi um achado na minha vida, porque eu estava perambulando pelo Walmart e para quem já foi no Walmart sabe que eventualmente eles colocam aqueles estandes de livros, de às vezes de alguma editora, né? No caso ali tava livros da LP, aqueles livros pocket, livros de bolso, né? De várias coleções de clássicos e tudo mais. E ao lado assim tinha uma mesa grande com vários outros livros jogados ali em promoção e lá estava as Benevolentes. Eu não conhecia, não sabia do que se tratava e eu comprei meio às cegas e foi um verdadeiro achado na minha vida. Porque é um livro realmente uma história, apesar de tudo isso, né, desse hiperrealismo, é uma história muito, muito boa. E eu acho que ele serve pra gente. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais do livro, né? E o Maximilian Auer, ele participa de toda a intervenção nazista ali no fronte oriental, né? Então ele começa contando a época que os nazistas estavam por cima, ali em 41, 42, que os nazistas ainda pareciam que seria inevitável a vitória deles naquela guerra. Mas ele conta como foi a ação dos nazistas no fronte oriental, o que é algo simplesmente horroroso. Ele conta os morticínios, conta as valas que eles abriam e matavam as pessoas, né? E o que é mais bizarro? Que aí vai formando a persona, né? Que a gente vê que o Maximilian Auer é um típico personagem fora do padrão. Ele não é muito normal. E que no começo a gente acredita que ele tem algum tipo de psicopatia, né? Porque quando ele tá ali matando as pessoas na Ucrânia, ele tem uma ereção. Ele se sente excitado com aquele tipo de situação. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: esse cara é um psicopata. Se ele se excita vendo a morte, praticando a morte, então ele é psicopata. Mas logo depois faz o reverso. Ele acaba vomitando, o que na verdade é um movimento natural do ser humano, né? Com algo que ele não quer, quando ele vê algo horroroso, ele acaba passando mal. E principalmente muitos oficiais nazistas que tinham que cumprir essas ordens, né? Senão ou eles cumpriam ou eles morriam, coisa do tipo, né? Eram presos e tal. Muitos acontecia isso, né? Eles praticavam, acabavam vomitando, alguns passavam mal, porque eles também, apesar de ser uma ideologia monstruosa, né? Eles também são, alguns deles, né? Eu acredito que eram seres humanos, né? Mas enfim, nisso tudo a gente também tem um grande percurso histórico, né? Para quem gosta do tema de Segunda Guerra, né? É muito interessante a gente ver isso, né? Ver todo o percurso histórico na perspectiva de um oficial nazista, né? Que está ali no fronte de guerra. E aí acaba acontecendo... ele acaba sendo baleado, ferido, quase morreu em Stalingrado, e ele acaba voltando para Berlim.
E nesse movimento dele voltar para Berlim, a gente vê também algo que aconteceu em Guerra e Paz e acontece em todos os romances que tentam descrever como era a sociedade na época de guerra. Guerra e Paz faz isso de maneira genial. O livro do Marx Rebelo, que na verdade seriam 7 volumes, que ele ia dar o nome dos 7 volumes de Espelho Partido, que ele conta a história do Rio de Janeiro, como viviam as pessoas no Rio de Janeiro durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Também ele só escreveu 3 volumes, infelizmente ele morreu antes de terminar o projeto dele. Eu tenho 2, eu não tenho os 3, mas é muito interessante também. E o Jonathan Lieu, ele também faz isso, ele conta como era, em certo sentido, né, a sociedade alemã durante a Segunda Guerra, né, até começar o contra-ataque, né, ocidental e oriental, né, que esmagou a Alemanha, né, os bombardeios em Berlim e tudo mais. Ele vai até o final da guerra, ele conta todo esse percurso, a ascensão e a queda, né, da Alemanha nazista. Mas nisso, principalmente quando ele está nesse período já em Berlim, é mostrada uma outra faceta dele, e também o hiperrealismo, né, que é as aventuras sexuais dele. E as aventuras sexuais dele envolvem homens que ele tem relação homossexual e também mulheres, mas quando ele se relaciona principalmente com algumas mulheres, ele se relaciona com menores de idade. E tem um tipo de pedofilia leve ali, com adolescentes ele se relaciona, né? E também conta uma história de uma relação incestuosa que ele teve com a irmã, e a irmã dele parece que é um negócio assim de outro mundo, é a única pessoa que ele ama de verdade, né? Ele tem uma relação meio complicada com a irmã, né? Também nessa parte do livro é contada a história familiar dele, né? A história familiar dele, que o ponto mais importante é a questão do pai, porque o pai era também um oficial do exército alemão durante a Primeira Guerra, e ele não voltou para casa. Ele não voltando para casa, não deram ele como morto, simplesmente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele fugiu, ninguém sabia o que aconteceu com o homem. E a mãe, numa situação muito difícil financeiramente, precisava da pensão que, se o marido tivesse morto, conseguiria a pensão, né? E ela aí mexe os pauzinhos dela e consegue um atestado de óbito do pai do Maximilian. E aí o Maximilian começa a odiar essa mãe, porque nesse movimento ela mata o pai dele. E fica essa situação, o pai morto, mas o pai que nunca voltou, o pai se torna um fantasma ali na vida dele. E tem toda essa relação complicada com a irmã, né? Você vê que ele já, na estrutura familiar, já era algo muito conflituoso e esquisito, né? E as críticas que o livro recebeu foi justamente por conta desse hiperrealismo, que alguns julgaram desnecessários, né? Hiperrealismo em relação as relações sexuais, principalmente as homossexuais, que ele tem, aos morticínios, aos assassinatos brutais, o que algumas pessoas acreditam não ser um pouco chocantes para algumas pessoas, né? Assim, eu entendo por que ele fez isso. E eu acredito que ele tenha feito isso por um motivo muito simples. Principalmente a questão dos assassinatos e das mortes. Ele queria chocar, em certo sentido, os leitores, para ele mostrar que a Segunda Guerra Mundial foi algo chocante. Às vezes a gente acaba quando vai estudar a Segunda Guerra, vai ler alguma coisa, assistir algum documentário, um filme, parece que a gente está muito distante e a gente vê algo com aquela distância temporal segura, né, do nosso tempo já 80 anos depois, né?
Então, parece que a gente não tem a real medida do que foi, do horror que foi isso, né? Então, eu entendo que ele tenha colocado esse hiperrealismo não chocar por chocar as pessoas, mas sim para mostrar, escancarar para as pessoas, falar, olha só, a Segunda Guerra não foi algo bonito, nem algo assim, foi esse horror que eu estou mostrando aqui, foi essa coisa simplesmente horrorosa e desumana, principalmente cometida pelos nazistas, né? Mas enfim, em guerras é cometida atrocidade de ambos os lados, de todos os lados, né? Não tem santos em guerras, né? Por outro lado, o livro recebeu vários elogios, tanto é que ganhou prêmio, esse prêmio concurso, e ganhou outros também, né? É, por conta de ser uma história muito bem desenvolvida. E eu achei uma história com um desenvolvimento muito interessante. É, o personagem é aprofundado justamente porque também é em primeira pessoa, né? Então a gente vê as vicissitudes e as idiosincrasias do Maximilian Aue. E não que a gente se afeiçoe, eu acho que é impossível se afeiçoar com ele, sabe? Se ter algum tipo de simpatia, de compaixão ou coisa do tipo. É, mas a gente tem uma compreensão macro do que é esse personagem, porque é um personagem complexo, não é um simples oficial nazista. Né? Ele tem toda uma história familiar conturbada, ele tem questões muito esquisitas. Outra coisa que também acontece de interessante é que quando ele tem as relações homossexuais dele, misteriosamente os homens que ele acabam tendo essa relação acabam sumindo, morrendo. É como se ele fosse atrás desses caras e matasse por algum tipo de sentimento de culpa ou coisa do tipo, né? E também o Maximilian é um sujeito que tem um gosto artístico, uma formação artística, né? O que também torna o negócio um pouco bizarro, né? Ele participando de todo aquele morticínio e toda aquela coisa, e ele vai para casa escutar bar, vai ler a grande literatura e coisas do tipo, né? É algo também que é uma marca, né, do nazismo, né? É uma marca do nazismo. O próprio Adolf Hitler, né, gostava muito de Nietzsche, né? Apesar de que se Nietzsche visse Adolf Hitler, seria completamente... Falava, bicho, o que eu acredito está completamente oposto do que você acredita, né? Essa questão do ultranacionalismo, né? Essa questão do antissemitismo, o Nietzsche detestava tudo isso. Mas enfim, o Hitler fez uma leitura do Nietzsche, né, que interessava a ele, né, e, e também o Hitler gostava muito de Richard Wagner e tal. O Hitler e todo o nazismo de maneira geral, né, é, eram compostos, pelo menos nas classes altas, na camada alta, né, de pessoas cultas, né. Não eram pessoas estúpidas nem nada, né. E cometeram as atrocidades que cometeram, né. E eu acho que o Maximilian Aue, ele representa isso, né? Representa essa contradição ou essa... Eu acho que essa é a palavra, né? Contradição da pessoa que tá lá buscando alta cultura, buscando valores elevados, ao mesmo tempo que tá matando a sangue frio, e sendo completamente desumano com o outro. E para ver como esse livro, um exemplo de como esse livro é organizado, o nome dos capítulos, eles são nomes de partes de que é comumente conhecido nas músicas que é conhecido música clássica, música erudita, não sei como você costuma nomear, né? Por exemplo, o primeiro capítulo chama Tocata, né? A tocata mais famosa é a de Bach, né? Tocata e fuga, né? Tem a tem a Sarabande, são todas partes se não me engano, da música barroca, né?
Então é todo desenvolvido como se fosse uma orquestra, né? Como se fosse uma, uma, uma música, né? E tanto é que cada uma dessas partes, né, tem uma velocidade, como a música, né? A música tem várias velocidades, né? É, e igual a Minueto, né? Ela tem mais ou menos umas 200 páginas, né? 200, 300 páginas, né? Que é uma das partes mais lentas, né? Do livro. Né? Se você ouvir uma Minueto, você vai perceber que ela não é muito rápida. Né? Isso foi muito bem pensado e estruturado pelo autor. E isso é muito interessante. Como foi um romance que foi muito bem pensado, sabe? Foi muito bem construído. É, e por isso vale muito a pena ler, sabe? Vale muito a pena ler. E também por conta dessa reflexão de que o hiperrealismo do Jonathan Little não é simplesmente gratuito. Eu não acredito que seja gratuito esse hiperrealismo simplesmente para chocar. Aí quando choca, aí que as pessoas vão querer ver, vão querer. Não, não é por isso. Eu acho que é porque ele quis mostrar o quão horrorosa foi a Segunda Guerra. E ainda mais horroroso a gente acompanhar toda a trajetória de um oficial nazista. O que é mais bizarro ainda, né? Porque geralmente a gente acompanha as histórias de Segunda Guerra, né? Ou pela visão de um judeu, né? Como sempre o judeu foi mais estraçalhado na história, né? O mais humilhado na história, né? Ou na visão de um soldado americano, ou um soldado russo, ou um soldado soviético, né? Sempre na visão daqueles que acabaram vencendo e foram os heróis da história, ou aqueles que foram os oprimidos, né? Nunca do opressor, né? E aí a gente vê na visão de um opressor. E o quão terrível e horrível foi tudo isso, né? No fim, você não tem dó do Maximilian Aue. Talvez eu, no fim das contas, fiquei torcendo e falei, pô, por que esse cara não morreu, né? Me prendeu aqui por 900 páginas contando a história dele. E é interessante, você vai lendo, você quer continuar conhecendo, né? Tem várias facetas, vários acontecimentos. Vai se passando, passa todo o período que ele está no fronte de guerra, aí tem toda a história dele, né? A história familiar, toda a questão dele com. Ora ele está tendo relação homossexual, ora heterossexual, enfim. E ainda ele tem com menores de idade. Enfim, ele vai construindo essa persona que é muito esquisita e horrível no fim das contas. Ele é uma pessoa horrível. Enfim, mas é um livro muito interessante. Muito interessante. Como eu disse, eu não acho que ele chega na complexidade que é o Guerra e Paz. Que o Guerra e Paz tem muitos personagens, muitas famílias e é de uma complexidade muito grande. Para desenvolver isso, a gente vê o tamanho que é o Tolstói, né? Porque se você já escreveu alguma história, você sabe que é difícil você manejar muitos personagens ao mesmo tempo. O Dostoiévski tinha dificuldade com isso. O Dostoiévski que você vai ler, ele é muito bom para falar de um, dois personagens, ele desenvolve muito bem. Às vezes 3, 4 ele consegue. Mas às vezes quando vai tendo muitos, ele é meio desleixado com alguns personagens, sabe? Um personagem aparece totalmente esquecido, você não sabe mais, parece que só foi um filler ali dentro da história. Isso acontece no Idiota. Alguns personagens são simplesmente jogados ali, desaparecem. Enfim, mas a gente vê como é difícil, né, a construção de uma história. Mas As Benevolentes é uma história de peso, né? É uma história que eu acho que... mas isso é difícil de falar, né? Só o tempo dirá, né? Eu não sei se vai sobreviver ao tempo, né? Porque clássicos são aqueles que sobrevivem ao tempo, que conseguem sobreviver à corrupção do tempo, né? Se daqui 100 anos ainda vão estar lendo esse livro, né? Eu acho que sim. Por quê? Porque a Segunda Guerra é algo único na história humana e toda a literatura que é feita, as pessoas têm interesse. Né? Ainda hoje, eu acho que daqui 100, 200, 300 anos vão continuar tendo interesse. Né?
Mas enfim, eu acho que é uma dica excelente de livro. Eu só não sei se tá tendo edição ainda. Edição física desse livro, né? Eu acho que você só vai encontrar em sebo e talvez nesses aplicativos aí de compra de e-books ou coisa do tipo, né? Não sei se você vai encontrar edições novas dele, né? Eu comprei esse livro faz já 12 anos, eu comprei em 2011, lembro até quase que o dia que eu comprei, que foi um achado, realmente foi um achado na minha vida. Mas tá bom? Mas essa é a dica de hoje. Forte abraço, até a próxima.